Agora a gente vai ver então exemplos, né, já da aplicação da volumetria da ácido base, né? Então aqui eu peguei um exemplo que é do livro do Bacan, um exercício bem interessante, que é o seguinte, ó. Um estudante está titulando uma alíquota de 40 ml de uma solução de HCl, de concentração desconhecida, certo? E ele está usando como titulante, né, usando NaOH 0,1 molar. Acidentalmente, o estudante deixou passar o ponto final da titulação, isto é, mais base foi adicionada do que a necessária para alcançar o ponto de equivalência. Para compensar este erro, o estudante foi instruído pelo professor a adicionar exatamente 5 ml de um ácido clorídrico 0,1 molar no frasco de titulação e depois continuar titulando. O novo ponto final ocorreu depois que 46,72 ml da base tinham sido adicionadas. Aí a pergunta é, qual era a concentração original do ácido desse estudante? Então aqui a gente tem um exercício, né, que, como é que eu vou dizer, o aluno estava tentando padronizar uma solução de ácido clorídrico, né, que ele não conhecia o valor exato da concentração, e a titulação era ácido clorídrico, o ácido forte, e o titulante era o NaOH, que era a base forte, né. A questão é que ele passou do ponto final da titulação, e aí, em vez de jogar tudo fora e começar de novo, o professor instruiu ele a colocar lá no Erlenmeyer exatamente 5 ml de um ácido clorídrico em que eles conhecem exatamente a concentração, né? Que no caso também era 0,1 molar. E aí então é óbvio, se colocar mais 5 ml logo depois do erro do aluno, colocando mais 5 de ácido clorídrico, aí ele voltou a ficar antes do ponto de equivalência, né? E aí o aluno seguiu titulando e gastou esse volume aqui. E a pergunta é, qual que é a concentração do ácido clorídrico? Então aqui eu já fiz, né? Qual é a sugestão que eu sempre dou para vocês é a seguinte: iniciem fazendo um desenho, né, para facilitar a vida de vocês. Então eu fiz um desenho, está muito claro que o analito aqui, em que é titulado é o ácido clorídrico, o reagente titulante é o NaOH, concentração do titulante é essa daqui, 0,1 molar, o volume gasto na titulação foi esse, 46,72, né? Depois da adição do D mais 5 ml de ácido clorídrico 0,1, né? E o volume da amostra era 40 ml, tá? O volume da amostra era 40 ml. Então, qual é a lógica aqui que... Tem diferentes maneiras, né? Mas a maneira acho que mais lógica de fazer aqui, até eu acho que o autor deu uma facilitada na vida da gente aqui, é que a adição, depois que foi passado do ponto de equivalência, foi adicionado 5 ml de um ácido clorídrico em que reage 1 para 1 com o ácido clorídrico, a estequiometria do ácido clorídrico com o NaOH é 1 para 1, né? 1 para 1. E a outra barbada é que foi adicionado um ácido clorídrico com concentração igualzinho à concentração do titulante. Então, esses ácidos aqui já reagem 1 para 1, né? E se eles estão em concentrações iguais, por exemplo, o ácido clorídrico 0,1 e o NaOH também é 0,1, eles também vão reagir em volumes iguais, né? O que me dá a chance, né, e me dá a possibilidade de eu fazer um cálculo bem simples. Basta eu pegar esse volume gasto, o volume total gasto na titulação e descontar 5 ml. Entenderam? Porque nessa condição aqui, para mim neutralizar 5 ml de ácido clorídrico a 0,1 molar, eu preciso de 5 ml de NaOH a 0,1 molar. Então eu posso me dar o luxo de fazer esse cálculozinho aqui, ó. 46,72 menos 5, aliás, né? 46,72 menos 5 ml, isso dá esse volume aqui, ó, 41,72. E aí, então, esse volume 41,72 é o verdadeiro volume em que caiu da bureta para neutralizar esse HCl aqui que a gente não conhecia a concentração, entenderam? Que estava em 40 ml lá. Na amostra era 40 ml de um ácido clorídrico que a gente não sabe a concentração. E agora eu consigo ver que, na real, quanto foi gasto do titulante para neutralizar esse HCl foi 41,72 ml. Então, digamos que essa interpretação feita aqui antes do exercício, agora já me deixa numa situação mais barbada possível, que é uma titulação de forte com forte, e eu sei a concentração do titulante, sei o volume que eu gastei, e sei o volume em que estava o ácido. Barbada. Inclusive, eu até podia fazer de um outro jeito mais simples aqui, que eu nem vou mostrar como, né? Mas aqui, ó, eu gosto de fazer por aqui. Até parece dar mais trabalho, mas eu acho que
Quando um químico faz a conta desse jeito aqui, ele está pensando, vocês nunca vão errar. Vocês estão pensando na titulação, como é que eu vou dizer? Pensando em mol, né? Que é assim que o químico tem que pensar. Então, a minha sugestão, embora dê um pouquinho mais de trabalho, mas a minha sugestão é essa. Pensem em quantos mol caiu da bureta, né? Então, a gente sabe a concentração do titulante e sabe o volume que foi gasto para neutralizar o analito, né? Então, a gente começa a fazer o cálculo aqui. Uma solução molar tem 1 mol em 1 litro. Em 41,72 ml, quantos mol tem? Regra de 3 veio para cá, né? 41,72 vezes 1 dividido por 1000, daí esse número de mol aqui. Então, uma solução 1 molar tem esse número de mol em 41,72 ml. Mantendo esses 41,72 ml, quantos mol vai ter quando a concentração for 0,1 molar? Então, a regra de 3 veio para esse lado aqui. Aí eu faço o 0,1 vezes o 0,04 aqui, divido por 1, e aqui está a resposta. Esse aqui é o número de mol de NaOH que caiu da bureta para neutralizar o HCl, que era o analito, né? Já descontei os 5 aquele do erro do aluno. E aí, sabendo o número de mol de titulante que caiu da bureta, eu tenho que olhar a estequiometria da reação. No caso, a estequiometria aqui é 1 para 1. Então, é o mesmo número de mol, é o número de mol de ácido clorídrico que estava aqui no Erlenmeyer. Beleza, se eu sei o número de mol de ácido clorídrico que estava no Erlenmeyer, e eu sei o volume em que ele estava, é só calcular a concentração. Então, se uma solução 1 molar tem 1 mol em 1 litro, o volume da amostra era 40 ml. Então, em 40 ml, quantos mol tem? Faça a regra de 3 que está aqui, e aí a resposta vai dar isso aqui, 0,04. Então, uma solução 1 molar tem 0,04 mol em 40 ml. Beleza, nesses mesmos 40 ml, se eu tiver esse número de mol aqui, 0,00417, qual que é a concentração disso? Aí a regra de 3 veio para o lado de cá, e aí eu faço 0,00417 vezes 1 dividido por 0,04 e está aqui a resposta. Essa aqui é a concentração em molaridade, então, do ácido clorídrico desconhecido. Entenderam? É um jeito mais dificilzinho, digamos assim, né? Do que simplesmente botar uma titulação, assim, titulou NaOH, tal concentração e tal volume, e o analito, e a amostra era 40 ml de HCl desconhecido, entenderam? Então aqui o exercício ele deu essa complicadinha aqui para pegar a nossa percepção aqui da química, né? Um pouquinho mais elaborado, digamos assim, o exercício, tá? Acho que é isso, né? Tranquilo? Então eu vou fechar aqui e vamos para o próximo vídeo.